Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? É um privilégio estar aqui, juntamente com essa igreja, nossa querida igreja. A todos que nos visitam, que Deus abençoe a sua vida e você também que está assistindo através do canal e também ouvindo na rádio. Que Deus abençoe você ricamente. Também agradeço aqueles que oraram pela nossa viagem. E, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Oremos. Deus eterno, obrigado por essa noite, pela oportunidade de ministrar à igreja, obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Senhor, isso é a Tua graça. Senhor, que eu possa ainda, ó Deus, pregar por muito tempo, Senhor. Ajuda-me e ajuda, Senhor, a cada um dos meus companheiros de ministério, a fim de que jamais esmoreçam e continuem fazendo sempre a Tua vontade e praticando, Senhor, a obra do ministério. Obrigado, Senhor, por tudo, por esta igreja, e prepara o coração do Teu povo para ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de iniciarmos a aula, essa aula tem muita informação histórica, assim como a anterior. E como estamos falando de história, na próxima aula até eu vou indicar alguns livros sobre patrística, a história dos pais da igreja, e sobre os mártires também. Mas hoje eu quero indicar alguns especificamente sobre história da igreja. E não poderia deixar de falar desse conjunto aqui, esse box. Na verdade, são 2 volumes, a História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era Inconclusa. São 2 volumes. O autor é o historiador cristão Justo Gonzalez. É um dos livros mais completos de história que nós temos disponíveis aí em língua portuguesa. É excelente. Se você gosta do assunto, história da igreja, eu estou aqui indicando para você esse livro. É da editora Vida Nova, Justo Gonzalez, a História Ilustrada do Cristianismo. Esse livro aqui é a Igreja Cristã na História, das origens aos dias atuais, é do pastor Franklin Ferreira,
ele esteve aqui na igreja conosco, foi nosso professor lá no Martin Butz. Esse livro aqui, não se iluda com as poucas páginas, é um livro muito bom, e ele é diferente, completamente diferente dos outros, porque aqui o professor Franklin, ele traz, por exemplo, indicações de filmes, e ele tem uma mente assim, surreal. Ele coloca aqui qual filme, mais ou menos os minutos, onde você vai achar tal fala, tal história, e é interessante. E ele procura relacionar com outros livros e outros fatos para a nossa era. É um livro muito bom também, A Igreja Cristã na História, das Origens aos Dias Atuais. E esse aqui já é antigo, a capa dele já mudou umas 3 vezes, né? Eu comprei quando eu era novo convertido, né? A capa deve estar diferente. É do Eli Carnes, que é O Cristianismo através dos Séculos, uma história da igreja cristã. Eu não sei qual a editora que está publicando agora, mas era da Vida Nova. Não sei se ainda está na Vida Nova, tá bom? Um excelente livro, ele é um pouco mais denso, né? Mas muito bom também. Amém? Então, são essas as indicações de história. E na última aula nós falamos sobre a história das religiões. Falei sobre a Babilônia, nós vimos a origem das religiões, que está relacionada com a Tábua das Nações, a origem das nações lá em Babel. E hoje eu vou focar um pouco mais na origem do catolicismo romano. Se você conversar com um católico, ele vai dizer o seguinte para você, que a Igreja Católica é a primeira igreja, que é a igreja fundada por Cristo, né, que Pedro é o primeiro Papa, e blá, 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 e aí vai falar um monte de coisa. Mas será que é isso mesmo, que a Igreja Católica, né, era a primeira igreja? Será que Deus, né, Cristo, fundou a Igreja Católica? Será que no começo havia a Igreja Católica? Obviamente que não. Quando a igreja nasceu, os cristãos se reuniam, geralmente eles procuravam o templo no começo, porque a maioria era judeu, né? Então os primeiros convertidos eram judeus, eles se reuniam ali perto do templo, eles estavam ali, a sua maioria ali na Judéia, e logo depois os crentes, os cristãos, eles começaram a se expandir, a espalhar, e a igreja começou a se reunir nas casas e assim por diante. O cristianismo foi logo perseguido. Ele era perseguido pelos romanos, tá, pelos gentios, e era perseguido pelos judeus. Os judeus perseguiam cristãos e os romanos também. E a perseguição era intensa, ela aumentava cada vez mais, tá? E assim era o cristianismo no primeiro século. Os apóstolos, quase todos foram martirizados, tá? Com exceção de João. João é o último sobrevivente do grupo dos 12. Ele fica vivo até a época em que ele escreve o Apocalipse. Então, João, ele é exilado ali na ilha de Patmos, onde ele escreve o Apocalipse. Os seus escritos fazem parte do último período, a última década do primeiro século da era cristã. João já era idoso, aí tem os evangelhos de João, as epístolas e o Apocalipse. Tá? Então, os apóstolos foram martirizados. Aqueles que vieram depois dos apóstolos também eram perseguidos, martirizados, e assim foi por muito tempo. Os imperadores romanos, sucessivamente, perseguiam, lançavam os cristãos para as feras, eles eram queimados vivos, lançados aos leões e perseguidos de forma feroz pelo Império Romano. Assim era a igreja no começo. Não era igreja católica, não era igreja protestante, não era igreja luterana, não era igreja calvinista, não era a igreja do Papa, nem de santo nenhum, nem de Agostinho, nem de Tertuliano, nada disso. Eram apenas cristãos, simplesmente cristãos. E a igreja era formada daqueles que se reuniam para cultuar a Deus, participar das ordenanças do batismo e da ceia,
Ali eles viviam em alegria, em comunhão, no partir do pão, no testemunho cristão, e evangelizavam e anunciavam com alegria o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim era a igreja no começo, e muita perseguição, muita perseguição. Bom, e nesse contexto nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Eu acho que não está funcionando aqui. Opa, foi. Deve estar com mau contato. Então, hoje é a origem do catolicismo. Na última aula nós falamos, não confundir, a origem das religiões. Agora é a origem do catolicismo. Antes, uma curiosidade, né, aqui, algumas imagens, né, só para vocês relembrarem, né, a Rainha dos Céus, que já era antigo, né, desde a época de Jeremias, desde a época do Antigo Testamento, né, imagens, né, isso tudo foi desenterrado aí pela arqueologia, tá? O T aí do Talmud, Ezequiel 8,14, né, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz, né? Tamuz, aquele filho de Semíramis, né? Vocês lembram da última aula. Então, hoje nós vamos ver como esses rituais babilônicos penetraram na igreja cristã, como isso foi se infiltrando no meio da igreja. Como será que isso aconteceu? Como essa poluição aconteceu? Vamos lá. Eu li aqui um texto da igreja de Pérgamo, tá? Independentemente de você entender as igrejas como igrejas daquela época ou com algum fundo histórico, a verdade é que Pérgamo, a palavra Pérgamo significa casado, tá? É o favor do império, o favor do império. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que tem a ver? Por que João aqui escreve, inspirado, né, por Deus, aqui é o Senhor Jesus, mandando essa carta para a igreja de Pérgamo. E o que tem a ver Pérgamo, essa cidade, essa igreja aí, esse local, com o trono de Satanás? Bom, Pérgamo tem muito a nos falar sobre o catolicismo romano. No 4º século, houve o casamento da igreja com o Estado, o que significa a igreja sob a proteção do Estado. Como isso aconteceu? A cidade de Pérgamo foi doada ao Império Romano em 133 a.C. por Átalos III. Então, existia essa cidade de Pérgamo, ela é doada para o Império Romano, tá? O Império Romano estava cada vez mais poderoso, e Átalos III doa esta cidade para o Império. O Império formou várias províncias. Então, Pérgamo aqui, em 133 a.C., é doada para o Império Romano, então ela passa a ser uma província romana. A cidade era considerada pela lenda como a cidade natal do deus Júpiter, e nela havia uma grande quantidade de templos, e um dos principais era dedicado ao deus Esculápio, tá? Então, existiam muitos deuses ali em Pérgamo, tá? Tinha o grande templo de Júpiter, tá? E o deus Esculápio. Havia também templos dedicados a Zeus, Atena e Dionísio, e o culto ao imperador. Lembre-se que o imperador romano, ele exigia culto para ele. Então, vamos lá. Pérgamo é uma cidade doada para o Império Romano, tá? Nessa cidade havia muitos cultos pagãos, o templo do deus Júpiter, Esculápio, Zeus, Atenas e muitos outros, inclusive o culto ao imperador de Roma. A influência da Babilônia para transformar a cidade de Pérgamo em trono de Satanás e, posteriormente, a transformação de Roma na grande prostituta
remonta a 487 a.C., quando a hierarquia religiosa da Babilônia fugiu da cidade de Pérgamo por causa dos persas. Então, o que acontece? Lá nessa cidade havia uma hierarquia religiosa do Império Romano e essa hierarquia religiosa foge, tá? Eles fogem e vão para a cidade de Pérgamo, tá bom? Eles fogem da Babilônia para Pérgamo, ok? Então, toda essa hierarquia religiosa da Babilônia está aonde agora? Em Pérgamo. E quando que ela é doada para o Império Romano? Em 133. Está conseguindo raciocinar? Vocês estão comigo? Então, em 133, a cidade é doada para o Império Romano. Só que essa cidade está cheia de pessoas da hierarquia dos cultos babilônicos. Eles fogem da Babilônia para lá por causa do império, da ascensão do Império Persa em 487 a.C. De Pérgamo, o supremo pontífice da ordem babilônica transmitiu por lei a sua autoridade sacerdotal a Roma, tornando os Césares, o título dos Césares, pontífice máximo e soberano pontífice romano. Da onde vem o título de sumo pontífice, ou pontífice máximos, ou soberano pontífice romano? Vem dessa época, ó. Você está entendendo? Ali o esquema embaixo, ó, Babilônia foge para Pérgamo, de Pérgamo vão para Roma, tá? Em Roma há a transferência do título de sumo pontífice da ordem babilônica para os Césares. Então, o que acontecia? O imperador romano, ele tinha o título de Augustus, eram os Césares, tá? Eles eram imperadores, mas eles também possuíam um título que os ligava a toda a classe sacerdotal babilônica, que era o título, qual era esse título? Sumo pontífice da ordem babilônica, ou pontífice máximo, ou soberano pontífice. O que é a palavra pontífice máximos? Ponta máxima, tá? Uma representação de autoridade na Bíblia é o chifre. Isso aí vem dos primórdios no Antigo Testamento, né? Era símbolo de força, símbolo de poder, tá? Então, ó, a ponta máxima, ou o chifre máximo, o chifre maior, a ponta máxima, o sumo pontífice, tá? Era agora esse título do imperador romano também. Os irmãos estão entendendo até aqui? Alguma dúvida? Então, ó, a classe sacerdotal da Babilônia, tá? Por causa do Império Persa, eles fogem para onde? Para Pérgamo. Essa cidade é doada para os romanos e depois toda aquela classe de culto babilônico transfere o título de sumo pontífice para os imperadores. Eles têm que agradar os imperadores, né? Então, os imperadores agora acumulam dois títulos. Um título que os liga a uma autoridade política, mas eles também têm um título sacerdotal, entre aspas. Eles são o sumo pontífice daquela ordem. Por isso que nos filmes romanos, você vê os imperadores oferecendo sacrifício, eles entrando em templos pagãos, tá? Participando daqueles rituais. Então, eles são sumo pontífices. O primeiro a receber esse título foi o próprio Júlio César. Basta você ver a história. Júlio César, ele também é chamado de Pontífice Máximos, né? Ou o sumo pontífice da ordem babilônica. Os imperadores romanos ostentaram esse título até Graciano. Por que até Graciano? Porque Graciano, ele se converteu ao cristianismo.
Há dúvida se ele era cristão, se ele não era, mas, no mínimo, ele era favorável ao cristianismo. Então, o que ele faz? Em 376, ele se recusa a receber esse título, porque ele achava que, sendo um cristão, ele não poderia ter, como imperador, o título de sumo pontífice. E aí ele passa esse título para quem? Para o bispo de Roma. E o bispo de Roma, chamado Damaso, em 378, é o primeiro a receber esse título. Ainda não é o Papa, ok? Mas ele está recebendo o título de quê? Sumo pontífice. Então agora, repare, o título que era do imperador, ele passa para o bispo romano, que passa a ser o sumo pontífice. Nós estamos falando de que ano ali? 378. Então ele torna-se o sumo pontífice. Repare que o poder papal tem origem aonde? Na Babilônia. No fundo, o poder papal está ligado à Babilônia. Ele não tem nada a ver com o cristianismo. Eu sei que muita gente vai discordar. Vai dizer, não, pastor, não tem nada disso. O catolicismo é muito bonzinho. Eles são cristãos, tal. Você pode achar de qualquer forma, mas essa é a realidade. Eu creio que não há coincidência nas coisas. Até que vem Constantino, no ano 312. Mesmo Graciano sendo favorável ao cristianismo, a perseguição não havia acabado. Mas a chave vira quando Constantino, ele declara o fim da perseguição e a religião oficial do império, o cristianismo. Aqui é que dá uma virada de chave. Constantino alegava ter se convertido. E aí muitos teólogos brigam, tem controvérsia, uns dizem que ele se converteu de verdade, outros dizem que ele não se converteu, nada, que foi porque não podia lutar contra o cristianismo que estava avançando cada vez mais, tipo, não pode com eles, junte-se a eles. Mas a verdade é, a perseguição acabou. E, queira ou não, Constantino, de alguma forma, ele contribuiu muito para que aquele sofrimento acabasse. Porque, repare, os cristãos, eles eram, até então, jogados aonde? No Coliseu, para os leões devorarem eles. E os cristãos adoram ir lá no Coliseu, ver onde o sangue dos nossos irmãos foi derramado ali na Itália, em Roma, no Coliseu. Até então, o sangue dos mártires era derramado nas ruas de Roma. Olha, você já percebeu a palavra Roma? A palavra Roma é amor ao contrário, né? Escreve Roma ao contrário, você vai ver que é amor, o contrário de amor. É uma coincidência só, mas veja bem, até então, o sangue dos cristãos era derramado por todo o Império Romano. Então, Constantino, quando ele dá um basta a isso, ele declara a religião oficial do Império, o cristianismo, não é o catolicismo romano, o cristianismo. Agora, obviamente, que se a intenção era boa ou não, a perseguição acabou. A perseguição acaba ali. Pelo Império Romano dominar o mundo, ser um império universal, então o cristianismo ele é declarado oficial em todo o reino, em todo o império. Por isso que se chama catolicismo, católico. A palavra católico é universal. Então, quando o cristianismo é declarado a religião oficial do império, nós podemos dizer que ali é o catolicismo, em 312. No sentido não como nós conhecemos hoje,
mas de que a religião agora de todo o império era cristã. Entendeu? Isso foi bom ou foi ruim? Em certo ponto, foi bom. Sim ou não? Foi, acabou a perseguição. Porém, repare, nós podemos obrigar alguém a se converter? Pode, irmã? Você pediu oração pela sua família, pela conversão, que você não vai lá e passa a espada em todo mundo, né? Pega a arma, ameaça eles para eles virem para a igreja. Você pode fazer isso? O modus operandi, né, do cristão não é o mesmo do ímpio. Nós não podemos obrigar alguém a se converter, como o Islã faz, né? Passa a espada, mata, tortura, proíbe. Nós não podemos fazer isso. Tá? O cristianismo, ele prega o evangelho. Nós cremos na soberania de Deus na salvação. Nós devemos amar o próximo e anunciar o evangelho. Porém, quando Constantino declara a religião oficial do império, o cristianismo, o que acontece? O negócio inverte. Os pagãos que estavam do lado de fora da igreja e perseguiam a igreja, agora eles vêm para a igreja. E com eles trazem o quê? Os seus deuses. Entendeu? Há o sincretismo. Então, o que os pagãos fazem? Bom, agora a religião oficial é o cristianismo, então eu tenho que ser cristão, né? Então, vamos lá, o que eu tenho que fazer? E aí, o Deus do trovão virou a Santa Bárbara. O Deus dos olhos, a Santa Rita, Luzia, Santa Luzia, né? E assim por diante. O Deus que tem a chave da porta lá do céu é o Pedro. E cada Deus pagão foi representado por imagens e por santos e por personagens do cristianismo. Então houve uma poluição da igreja. Houve uma contaminação da igreja. E esses pagãos que entraram na igreja, agora eles vão perseguir os crentes de que forma? De dentro da igreja. Então a perseguição, vocês estão entendendo o progresso dessa apostasia, vamos assim dizer? A perseguição que era de fora para dentro, a perseguição do império, a perseguição mais lá para trás dos judeus, toda essa perseguição de fora para dentro dos imperadores que martirizavam, derramavam sangue, agora ela se torna uma perseguição de dentro. O inimigo agora estava dentro de casa. E aí é por isso que justifica todas as atrocidades feitas pelo catolicismo romano ao longo dos anos, perseguindo os verdadeiros adoradores de Cristo. É isso que nos leva até a prostituta do Apocalipse, com a coroa na sua cabeça, escrito Babilônia, mistério, a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. A falsa igreja, que é pior do que qualquer outra, porque ela tem um nome de cristã. Mas, na verdade, se embriaga com o sangue dos santos ao longo das eras. Você está reparando isso, irmãos? Não é uma coisa que foi de uma hora para outra. Constantino, dizem, né, ele era um cristão sincero que acabou com a perseguição. Outros dizem que nada, é que ele viu que quanto mais matava crente, pior era, e aí ele disse, vou fazer esse decreto e eu bagunço tudo. Não podemos dizer. Se naquele dia a gente tiver uma surpresa, lá no céu encontrar Constantino, o imperador, eu creio que Deus é poderoso para salvar até reis e poderosos da terra. Mas se ele não estiver lá,
a gente vai descobrir a intenção dele. Porém, a verdade é, por um lado, a perseguição acabou. Por outro, a contaminação da igreja. E diz a história da igreja que o próprio Constantino se achou no direito de votar nos concílios. Então, os bispos e pais reuniam-se, os cristãos se reuniam em concílios, e lá vai o imperador romano também votar, né? E os outros que vieram começam a fazer isso também. Você está entendendo esse progresso? Desde que Constantino veio a ser o imperador e declarou o cristianismo como religião oficial, o bispo de Roma, ele vai acelerando a paganização do cristianismo, entre aspas, né? E aí começa o uso da mitra pelos sacerdotes, em honra ao deus Dagon, né? É o deus antigo Dagon, né? A mitra. Ah, não, pastor, aquela mitra Agostinho usava, né? Tertuliano usava. Tudo bem, eles podiam até usar, não no sentido de que ela representava, mas olha só. Os sacerdotes de Dagon, eles usavam a mitra, que simbolizava a boca de Dagon, o deus peixe. E aí, daí em diante, começa a piorar tudo. E o que eu quero mostrar hoje para vocês é o avanço de toda essa apostasia, não foi de uma hora para outra. Logo que o cristianismo começa a ser contaminado, veja bem, vamos falar cristianismo entre aspas, tá? Uma falsa igreja vai surgindo, em conluio com o Estado, tá? Sob a proteção do império, e começa as heresias. No ano 370, começa o culto aos santos, os primeiros indícios do incensário, paramentos e altares. Então, já em 370 depois de Cristo, começa o culto aos santos, o incensário e os paramentos e altares. Então, quando começa o altar da missa, aproximadamente no ano 370, alguns livros você vai encontrar uma data anterior, outra um pouquinho depois, mas é mais ou menos essa data. E o que significa o altar na Igreja Católica? O que você tem aqui na frente? É o quê? É um púlpito. O que a igreja realçava no começo? As Escrituras, a pregação do Evangelho. Mas o que é um altar? Para que serve um altar? Oi? Oferecer sacrifício. Então, o que já é o primeiro indício do que vai se transformar o culto? Vai se transformar numa missa. E o que é a missa? É um sacrifício contínuo, isso que significa a missa. Toda vez que a pessoa vai na missa, é como se Cristo estivesse sendo sacrificado ali, no altar. É um altar que é colocado ali. E tira-se o lugar da palavra de Deus. O que a reforma protestante fez? Ela traz a Bíblia de novo para o centro. A palavra de Deus é o destaque. No ano 381, decreto de adoração à Virgem Maria. No ano 400, eu vou mandar para vocês depois. 400 é a oração pelos mortos, sinal da cruz. Oração pelos mortos, não começou de uma hora para outra. Mais ou menos no ano 400, oração pelos mortos, sinal da cruz. Em 431, Maria é proclamada Mãe de Deus. Repare, isso aqui já é o reflexo de outra coisa que o Samuel vai falar na próxima aula. Quando você larga a Bíblia, você coloca a tradição no lugar dela. E a tradição é como uma massa de modelar. Você vai mudando toda hora lá. Então, no ano 400, ela é proclamada Mãe de Deus. Então, antes não era?
Agora ela é rainha do céu, mas não é. Como é que é esse negócio? Em 431 é mãe de Deus. Em 500, mas não no sentido de portadora de Deus, tá? É no sentido de buscar idolatria para ela, como se ela estivesse acima do próprio filho. Em 593 é o dogma do purgatório. Começa a ensinar o que é o purgatório. Se você morreu e fez maldadezinhas, né, menores, então você vai para o purgatório terminar de pagar a pena. Como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para pagar todos os seus pecados. Se você falar com um católico, ele vai falar, não, Jesus morre pelos meus pecados. E aí você vai falar, morreu por todos? Não, tem pessoas que precisam ir para o purgatório, queimar um pouquinho, né? Perguntaram para mim, você crê no purgatório? Eu falei, eu creio. Inclusive, eu já até vi um purgatório. Já. Meus cachorros uma vez tiveram tanta pulga, mas tanta pulga, que era um purgatório lá em casa, cara. É muita pulga mesmo. O único purgatório que tem é esse. Tá? Em 600, o latim passa a ser a língua oficial da liturgia. Então, a missa era rezada em latim. A liturgia de culto era em latim. E ninguém entendia nada. No ano 609, começo histórico oficial do papado. Agora ele vai ter o nome de Papa mesmo. Em 758, é introduzida a confissão auricular. Você vai lá, aí o padre reza 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, né? Dependendo da pessoa, né? Irmãos, a gente era terrível, né? O padre, não, meu filho, vai rezar 1000 Ave Maria, 3000 Pai Nosso, meu Deus do céu. Confissão auricular. Mas o pior da confissão auricular é que o sacerdote era outorgado a ele o poder de dar o perdão dos pecados, olha. Mas tem gente que acha que o catolicismo é legalzinho. É quase igual. Faz mal não, é a mesma coisa. 789, culto às imagens e relíquias. É oficializado o culto às imagens. Tá? Ou seja, há um decreto que você pode adorar imagens e relíquias. Porque, na verdade, teve um católico que disse assim para mim, nós não adoramos a imagem, nós veneramos. Olha no dicionário e vê se tem a diferença, adorar e venerar. Meu irmão, não, mas você não leva a foto da sua mãe na carteira? Você não leva? Aí eu falei, eu levo a foto da minha mulher. Quando eu era solteiro, eu levava, né, da minha mãe, do meu pai. Então, é a mesma coisa. Eu falei, irmão, eu não ajoelho para a foto da minha mãe, eu não beijo a foto da minha mãe, não fico pedindo coisa a ela, não faço oração para ela. Não é a mesma coisa, tá, irmãos? 819, festa da Assunção de Maria. Foi proclamada a Assunção de Maria. O que é? Que Maria subiu para o céu, a Assunção de Maria. Até 819 ela não tinha, né? Só a partir de 819. Em 880, canonização de santos. O costume de canonizar santos, que é é tipo coisa de socialista, né? Pura política. Está faltando santo brasileiro, vamos canonizar um para não dar briga. Aí tem lá o Galvão agora, né? Tem a Aparecida, né? Canonização de santos. 998, estabelecido o dia de finados, foi recentemente. Então, a partir de 998, é que começou o dia de finados, dia dos mortos. Aí você vai lá, reza a missa para os mortos, leva a vela, né? No ano 1000, o cânon da missa, é implantado o cânon da missa, como a missa vai ser rezada em todas as igrejas, em todos os lugares. Em 1074, proíbe-se o casamento para sacerdotes. Está vendo? Até 1074, padre casava. Depois foi proibido. Em 75, os sacerdotes casados foram obrigados a divorciar-se,
compulsoriamente, cada um de sua esposa. Triste, né? Em 1095, a venda de indulgências plenárias. Em outras palavras, pagamento pelo pecado. Dá um dinheirinho, seu pecado está apagado. Indulgências plenárias. Em 1100, pagamento de missas e culto aos anjos. Você está vendo, irmãos? Depois que o catolicismo é declarado a religião oficial, né? Ou seja, o cristianismo, entre aspas, que toda paganização começa a entrar, aí começa a desgringolar e as coisas aos poucos. Aí vai piorando. É um processo. Em 1115, a confissão é transformada em artigo de fé. Foi implantada e agora é artigo de fé. Em 1125, aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. Eita! Em 1100, nada é tão ruim que não possa piorar, né, irmãos? Vocês sabem o que é a Imaculada Conceição de Maria? É que Maria, essa doutrina aí de 1125, essa doutrina, ela diz que Maria foi concebida sem pecado. Isso é grave. Em 1160 é estabelecido os sacramentos, que no catolicismo são 7 sacramentos. Em 1186, o Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. Eu vou dar uma aula aqui depois, mais para frente, né, falando sobre a Inquisição. Terrível. A Santa Inquisição é implantada no Concílio de Verona, onde os cristãos que eram mortos nas ruas de Roma agora são perseguidos em todos os cantos pelos católicos romanos. Verdadeiros massacres aconteceram. Verdadeiros massacres, que nós vamos ver lá na história, mais lá para frente. Em 1200, o uso do rosário por São Domingos, o chefe da Inquisição. Tem santo aí, que o cara diz que é santo, que era um capeta. O cara era o chefe da Inquisição. Ele inventa o rosário. Em 1215, a transubstanciação é transformada em artigo de fé. Artigo de fé. Ou seja, o corpo vira carne mesmo, o sangue vira sangue mesmo. Adoração à hóstia, 1220. Introduz-se a elevação da hóstia em 1226. São rituais, tá? Rituais babilônicos. Em 1229, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. É proibido aos leigos a leitura da Bíblia. Só os sacerdotes poderiam ler a Bíblia. Nunca você ouviu a seguinte frase, né, de um parente que é católico, né, mais velho, dizer, você vai ler muito a Bíblia, você vai ficar maluco. Você já ouviu isso? Eu ouvi isso uma vez. Para de ler a Bíblia, você vai ficar maluco, hein? Em 1264 é a festa do Sagrado Coração. Em 1300, não para, né? Não para de descer a ladeira. Em 1303, a Igreja Católica Apostólica Romana é declarada como sendo a única verdadeira e somente nela o homem pode encontrar a salvação. É aquele dogma, né? Fora da Igreja Católica não há salvação. Em 1311, procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Ave Maria. Em 1311, começa a oração da Ave Maria. Ave Maria, 1311. Em 1414, a comunhão com um só elemento. O cálice fica de fora. Em 1414,
a comunhão passa a ser com um elemento só, a hóstia. O cálice fica só para os sacerdotes. É negado o sangue da aliança para os membros da Igreja de Cristo. Olha que coisa grave. Em 1439, os 7 sacramentos e o dogma do purgatório são transformados em artigos de fé. Em 1546, conferida a tradição autoridade igual à Bíblia. Agora, esculachou direto. Agora, a tradição é igual à Bíblia. Repare nessa última data. O que está acontecendo ali? Bem perto dali. Vamos lá, pastor Danilo é bom nisso. 1546, está perto do quê? Reforma protestante, né? 1517. Aí o católico tem que dar um jeito, né? Eles vão ler a Bíblia. O que nós vamos fazer? Pum! Concílio de Trento. A tradição tem autoridade igual à Bíblia. Diabólico, né, irmão? Em 1562, a missa é oferta propiciatória, confirmado o culto aos santos. Sabe o que significa a missa ser oferta propiciatória? Isso é grave, irmão. A missa ali é um altar. Eles estão dizendo que Cristo está sendo sacrificado ali, naquele altar. Quando você entra na igreja católica, a primeira coisa que você vê, o que chama atenção, é os santos, mas você deveria prestar mais atenção ainda, é no altar que está ali. Aquele altar significa que alguém está morrendo ali, literalmente. O que é a missa? É o sacrifício repetitivo ali, ou seja, Jesus morrendo ali toda hora. Em 1573, é conferida a canonicidade dos livros apócrifos. Olha, os livros apócrifos, eles entram em 1573. Qual o problema disso? Até então, eles não eram tidos como livros inspirados. Agora eles são colocados no cânon. É outra artimanha para quê? Tudo ali está perto da reforma protestante. Por quê? Eles caíram do cavalo quando a Bíblia foi traduzida para o vernáculo, para a língua do povo. O maior triunfo da reforma e de Martinho Lutero foi traduzir a Bíblia para que o povo pudesse ler e não ser enganado. Aliás, eu abro um parênteses, nós temos que confiar nas traduções, porque é a providência de Deus trazendo a Bíblia para a nossa língua. Olha, muitas pessoas serviram a Cristo, trabalharam arduamente. Por exemplo, os apóstolos colocaram o fundamento da igreja. E existem muitos missionários, muitos cristãos que deram a vida durante o mundo inteiro, mas nada se compara, ao meu ver, né, a minha opinião, com aqueles que gastaram a sua vida traduzindo e traduzindo as Escrituras para que o Evangelho chegasse até nós. Por exemplo, a nossa língua portuguesa. Você sempre abre a sua Bíblia, aí está aí. Bíblia João Ferreira de Almeida, Bíblia João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, se a gente tivesse que falar um herói, né? Uma pessoa de língua portuguesa, você ia falar um monte de gente, mas João Ferreira de Almeida, ele trabalhou, ele entendeu que Deus chamou ele para traduzir a Bíblia desde a sua mocidade. Ele deu a vida, ele morreu fazendo isso. Enfrentou várias dificuldades. Conta a história que houve uma época que ele estava avançando já na tradução, tacaram fogo, né, em todo lugar onde ele estava traduzindo, teve que começar tudo de novo. Foi um martírio terrível. Eu tive o prazer de conhecer missionários que trabalham em institutos e missões como a Novas Tribos, que trabalham na tradução da Bíblia para as línguas de povos indígenas. Que trabalho maravilhoso, porque sem a palavra de Deus, sem a pregação do Evangelho, não há salvação.
Então, existem pessoas que dão a vida para isso. Oremos por essas pessoas. Mas é conferida a canonicidade dos livros apócrifos para combater a reforma, né? Porque os livros apócrifos, eles contêm contradições e heresias. Tem anjo que fala mentira, ensina a adivinhar através de víscera de animal, que é uma forma de bruxaria, né? Em 1854, a definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria, aí vira dogma. Todo católico, obrigatoriamente, tem que crer que Maria foi concebida sem pecado. Em 1864, a declaração da autoridade temporal do Papa e, em 70, a declaração da infalibilidade papal. Ou seja, o Papa não falha. Tipo Deus. Ele dá os seus decretos do trono. Do seu trono, ele emite o decreto. E mesmo que seja contradizendo a Bíblia, a tradição tem pé de igualdade. Olha como é a destruição, né? E ele é declarado infalível, então o católico vai fazer o que ele manda. E assim até hoje. Não se iluda. Se entra um papa e começa a instigar uma perseguição, tem muitas pessoas que são cegas e começam a fazer isso. Agora, se o Papa é infalível, por que existem decretos, por exemplo, de papas anteriores, que ordenam a excomunhão de comunistas? E papas recentes aderem à doutrina socialista, como o Papa Francisco. Olha a incoerência. Agora o Papa recente, o novo, ele fez um decreto que os católicos não devem mais chamar Maria de corredentora. Vocês leram essa notícia? É recente agora. 2007, em 1950, a Assunção de Maria é transformada em artigo de fé. Quando é transformada em artigo de fé, os católicos devem crer nisso. É como se fosse um credo. Então, Maria subiu para o céu. E, segundo esse decreto, em corpo e alma. Poderosa. Por fim, em 2007, Bento XVI reafirma que somente a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja verdadeira e somente nela há salvação. Tem exemplos recentes, né? Padre Anchieta, Beato Frei Galvão e muitos outros aí que são canonizados. Enfim, o objetivo de mostrar isso aqui para vocês é vai falar alguma coisa? Pode falar. É um objetivo. O objetivo é que você veja que a paganização ela vai penetrando e vai fazendo com que o catolicismo vá se afastando cada vez mais de Deus, e ele está se aproximando cada vez mais, vai ficando o que nítido ali? Os rituais da Babilônia. Todo aquele sistema da Babilônia, você vai vendo claramente impregnado no catolicismo. Essa imagem é uma pintura. Essa imagem de quem? Quem? Não, não é Maria, é Cibele. Deus Afrodite, que nas pinturas antigas, né, era representada como uma ostra. E aí você vê todos esses elementos, vai entrando em toda vestimento papal dos sacerdotes, você não sabe nem por que está ali. Os deuses da fertilidade, o obelisco, esse aqui é o obelisco de Roma, esse daqui do lado de cá, do lado esquerdo. Você sabe o que é um obelisco, né? Vou voltar ali, ó, que eu passei rápido, ó.
Essas construções simbolizam o órgão sexual masculino ereto, em honra aos deuses da fertilidade. Onde você vê um obelisco, quase toda a igreja romana tem um obelisco. Ninguém sabe, né? Acho que o pessoal não sabe o que é um obelisco. O obelisco é em honra aos deuses da fertilidade. Talvez as pessoas que estão colocando obelisco lá nem saibam disso, né? Mas esse era o objetivo. E, pode pesquisar onde você quiser, tá? Em qualquer livro, em qualquer enciclopédia. Sabe de onde veio o obelisco que está lá no Vaticano? De onde veio? Deu o maior trabalho transportar para lá. Sabe quem mandou te levar para lá? Pensa no imperador bem obsceno. Calígula foi que levou esse obelisco para lá. Calígula mandou pegar o obelisco e transportar, levar e colocar ali. Tá? Então, o obelisco, ele simboliza os deuses da fertilidade, ele representa o órgão masculino. E o sol? O Deus Sol está ali no ostensório. Só que embaixo aí, essa luzinha aqui, sem vergonha, nem aparece. Mas a imagem ali do meio é um ostensório que tem na Igreja Católica. Vocês já viram quando o padre passa com o ostensório no meio da igreja? E o pior, sabe o que o padre fala quando passa com aquilo? Ele fala assim, ó, esse é Jesus. Aí então, o pessoal põe a mão naquele negócio, beija, chora. Está lá o ostensório. Aquilo ali é um sol. Jesus, aquilo ali é Jesus, irmão, pelo amor de Deus. Em honra ao Deus Sol. Aí dá um jeitinho, não, mas Jesus é o sol da justiça. Eita ferro, né? Para tudo dá-se um jeito, né? Uma explicaçãozinha, né? Mas é isso. Você está vendo? O que eu estou querendo mostrar para você é que na primeira aula a gente falou de onde vem todas as religiões. Agora eu mostrei para você o caminho que essa idolatria seguiu para ir para Pérgamo, de Pérgamo parou em Roma, aí de Roma ficou ali e tal, começou a dar o título aos imperadores, aí chega um imperador que era favorável ao cristianismo, não quero esse título não, aí passou, aí o bispo de Roma, opa, deixa comigo, aí pegou o título, por quê? Seria o bispo principal, ou bispo primaz, seria o de Roma, que era a capital do império, aí vai passando de um para o outro, daqui a pouco vai chegar no Papa, aí começa a paganização da igreja, e vai por água abaixo, né? Vai descendo a ladeira. Tá? E tem gente ainda que namora catolicismo, irmão. Eu tenho visto movimentos de pessoas que se dizem cristãs e começa a dizer, não, mas o catolicismo, aí volta para lá. Irmão, toda a paganização foi penetrando aos poucos ali. Olha lá, o disco solar. O Isis Horus Cibeles, né? De onde vem aquele solzinho atrás dos santos, né? Para que aquela rodelinha ali? Já viu que toda gente deu aquela bolinha atrás, irmão? Pelo amor de Deus, né, irmão? Olha lá, está na Maria, está no Buda, está na Horus, está em todos eles, irmão. Eles adoravam o Deus Sol, né? Bom, como é que a gente pode concluir o nosso estudo? Primeiro, é que, na verdade, o catolicismo é uma religião que não é cristã. É só no nome. Eles falam de Cristo, mas mistura tudo com paganismo. Na verdade, é uma mescla de paganismo e cristianismo, de rituais babilônicos com elementos cristãos.
Você conseguiu ver isso? Tá? Essa mistura, essa paganização. Segundo, a Igreja Católica está cheia de práticas e rituais pagãos. Está cheia. Ah, pastor, eu não vejo nada demais lá. Irmão, sinceramente, eu não me sinto bem mesmo. Me sinto bem. Não gosto de um lugar desse, não gosto. A origem do paganismo católico remonta aonde? A Babilônia. Você conseguiu fazer a associação na primeira aula, na segunda aula? Você conseguiu ver isso? Então, essas duas aulas foram introdutórias, só para você perceber, tá, que o sistema católico ele está impregnado de paganismo. Ah, pode ser que alguém seja salvo? Eu creio que Deus pode operar, assim como opera em pessoas que estão enganadas lá no Espiritismo, tudo quanto é que Deus salva. A graça de Deus pode alcançar muitas pessoas. Mas a questão é, quando os olhos delas se abrem, eles não vão suportar aquilo. Não suportam, eles vão sair. Vão sair. É impossível continuar ali. Se os olhos se abriram, eu fui católico um dia. A minha esposa foi católica. Mas os nossos olhos se abriram. O Espírito Santo iluminou o nosso entendimento e nos confrontou com a verdade do Evangelho ao ponto de nós percebermos. Irmãos, ninguém falou para a gente. Nós orávamos sozinhos. E eu já contei até isso aqui uma vez, não sei se vocês lembram, que nós líamos o livro de Apocalipse e um dia, lendo sobre a Babilônia, minha esposa está aqui, ela sabe, nós dois de joelho dobrado, e nós lemos aquele texto: sai dela, povo meu, para que não tome parte nos seus pecados. No dia seguinte, quando eu acordei para ir para o meu trabalho, liguei o rádio do meu carro, né, um rádio velhinho, daqueles carros antigos, né? Quando eu liguei, na hora o correspondente falou, direto de Roma, a cidade das 7 colinas. Exatamente o texto que eu havia lido no Apocalipse com a minha esposa. Que Deus tenha misericórdia de milhares de católicos que estão num processo de abrir os olhos e enxergar a verdade. Que Deus nos dê sabedoria para chegar até eles com mansidão, com carinho e tentar convencê-los do erro, tá? De uma forma sábia, tá? Mas que Deus os arranque dali, que o Senhor chame aqueles que são deles e tire eles dali, porque não se engane, ali não tem nada de cristianismo, de evangelho, não tem. E ainda que a pessoa diga, eu sirvo a Jesus, é o Jesus que a pessoa criou, e não o Jesus verdadeiro. É o Jesus Sol, é o Jesus filho de Maria, é a Maria, a quarta pessoa da Trindade. Já ouviu isso? A declaração em si já é uma burrice, né? A quarta pessoa da Trindade. Teria que ser tetrade, né, na Trindade. Pelo amor de Deus, né? Ou tirou alguém para continuar a Trindade. É misericórdia, né, irmão? Chega a ser blasfêmia com Deus. Blasfêmia. Quem já foi na Basílica para ver a arquitetura? Eu já fui lá. O que está escrito lá? Casa de Deus? Casa de Cristo? Está escrito o quê? Casa da Mãe. Casa da Mãe. É o que está escrito lá. Não é nada de casa de Cristo, nem de Deus, é a casa da Mãe. Tudo gira em torno de Maria ali, que é a mesma rainha do céu, é a mesma Artemis, é a mesma Semíramis, é a mesma. Não mudou nada, não mudou nada. Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus. Agora sim, irmãos, a partir da próxima aula, nós vamos começar a analisar
as doutrinas e confrontá-las à luz da Bíblia. Por exemplo, na próxima aula nós vamos falar sobre tradição versus escritura. O pastor Samuel vai falar sobre esse assunto. Depois o pastor Danilo vai falar sobre o sacramento da ceia, não é isso? Batismo. O Lucas vai falar sobre a ceia. Então nós vamos confrontando as doutrinas agora, para que os irmãos entendam a verdade, como é diferente, ok?